Todos os vampiros e suas variáveis em Blade. La Magra. O deus dos vampiros e do sangue é uma figura muito antiga, tanto que não sabemos com precisão de quando surgiu. Conforme a Bíblia dos Vampiros, a humanidade começou a se desenvolver melhor quando o seu reino vampírico acabou. Pelo que se é possível de interpretar, ele foi preso por um traidor e deixado fora da Terra, até que alguém o trouxesse de volta. Como um deus, possivelmente um ser cósmico, na categoria Marvel, seus poderes são imensos. Em relatos, ele teria o poder de modificar a realidade, fazendo as pessoas ganharem poderes e até mesmo transformarem em vampiros qualquer um na Terra. A extensão total de seus poderes são desconhecidas, mas não são absolutos. Vide que ele foi traído e aprisionado. O confronto que ele tem no corpo de Deacon Frost é visto como apenas uma fagulha de seu poder, ainda que no universo principal da Marvel, Chthon seja o responsável pela criação dos vampiros. As menções a essa entidade são mínimas, existindo a possibilidade que Chthon criou La Magra e então este tenha criado os vampiros. Drake, o primeiro vampiro. A mitologia neste universo é bem completa em questão de figuras, ainda que a história tenha suas grandes lacunas. Drake teria sido transformado diretamente por La Magra em tempos imemoriais, tanto que nenhum registro disso existe dentro do universo. Também sabemos que ele tem alguma ligação com os 12 clãs originais, seja a criação dele ou algo mais sombria. Ele tem poderes muito acima de qualquer vampiro comum. Suas habilidades físicas não são superadas, além de uma transformação que lhe proporciona um grande aumento de poder, as imunidades a todas as fraquezas normais de um vampiro, como a prata, a luz do sol e o alho. Ele caminhou pela terra causando uma grande destruição, até que em algum momento percebeu que não tinha grandes oponentes neste mundo e se deitou em uma tumba no Iraque, até ser acordado em tempos modernos. Existem algumas teorias sobre seu envolvimento na prisão de La Magra, que não teria morrido em seu embate com Blade, e quem foi ele que acabou com a Era de Bronze, entre outros momentos não confirmados. Sangue puro. Em muitos universos de vampiros, o termo sangue puro surge, e é claro que cada um deles é tratado de forma diferente. Aqui é igual a Anjos da Noite em algumas coisas. Sangue puro são os vampiros nascidos vampiros. Eles nunca foram humanos. Isso se dá quando existe a relação entre dois seres da noite, então nasce um desses. Assim como em Underworld, eles são um marco para esta sociedade. O que tem de diferente é que eles não são tão raros assim, existindo uma boa parcela da nação vampírica que tem esta origem. Outro ponto interessante é que eles são tratados como realeza. Não importa o seu cargo ou idade, se um sangue puro mandar um transformado, é visto como uma lei. Não é à toa que eles estão no alto escalão da sociedade, também são mais fortes do que um vampiro comum. Isso, pois seu DNA é diferente, o que já foi utilizado contra eles em forma de armas químicas, que suas fraquezas sejam as normais, às vezes com um tanto de resistência. Vampiro. O que seriam dos deuses, dos primeiros e dos puros, se não fossem as centenas, se não milhares de vampiros básicos que habitam este mundo, chamados de Homines Nocturne, por caçadores e estudiosos. Estes um dia já foram humanos, como outro qualquer, que foram mordidos por um outro vampiro, seja sangue puro ou não, e com o tempo seu corpo se transformou. Agora tem uma grande longevidade. O contraponto é que precisam se nutrir de sangue de outros humanos, têm uma grande fraqueza a prata, luz e alho, além de entrar em um sistema muito mais opressor do que os humanos, o dos imortais. Servindo agora aos seus mestres para ganhar qualquer tipo de status, precisam tanto contornar a sua maldição na forma da sede, quanto a manipulação de seus mestres. É um grande preço a se pagar pela vida eterna e um tanto de poderes, ainda que estes não sejam o fim da escala evolutiva. Familiares. Estes são os seres humanos a serviço dos vampiros, e aí talvez algumas pessoas possam dizer que não pertencem ao vídeo. O problema é que os familiares são parte mais do que essencial de todo o ecossistema dos vampiros, pois os Homines Nocturne possuem um grande problema. Eles não podem sair durante o dia, e em tempos modernos não podem se demonstrar ao público por muitos anos. Afinal, longevidade. Por isso, são os seres humanos que acabam sendo seus guardiões do dia, tanto sendo a fachada para muitos, quem sabe todos, os seus negócios, espiões perfeitos infiltrados na política e na polícia, além daqueles que entendem o mundo moderno, problema sério para os vampiros antigos. O único meio de se identificar um deles é que todos se marcam com uma tatuagem do clã que obedecem.
geralmente são pessoas que buscam a imortalidade. Seria um vampiro estagiário, ou um estágio para vampiro. Dhampir. Entre o mundo dos mortais e dos imortais, existe apenas um ser que faz a ponte quase que perfeita. Este é o Dhampir, o Daywalker, e até onde nós sabemos, existe apenas um, Blade. Eric Brooks nasceria de uma mortal, se não fosse por um vampiro ter mordido a sua mãe, enquanto ela estava grávida. Isso alterou o seu DNA, nascendo como um meio vampiro. Ele viria a possuir todos os poderes dos vampiros, e para mim, até ampliados. E apenas uma de suas fraquezas, a sede. Ainda que não pareça muita coisa, é na verdade a pior de todas. Essa sede é algo metafísico, que é capaz de mudar completamente o comportamento de um vampiro. É uma força gigante, capaz de tomar conta de tudo. O próprio Drake, ao ser derrotado, diz que é uma questão de tempo, até Blade tornar-se um deles, não apenas por ser um guerreiro, mas pois sabia que a sede é algo que afeta a todos, e mais hora menos hora, o ser é atingido e sucumbe. Zumbi. Em mundo com vampiros e outras criaturas, é normal que acidentes aconteçam, e às vezes até mesmo produtos não totalmente intencionais, assim como no Vampiro à Máscara, o morder pode ter suas consequências. Aqui em Blade, quando um vampiro drena totalmente um ser humano, tem a possibilidade, ainda que muito pequena, dele se tornar um Revenant, traduzido aqui como um zumbi. Durante os filmes, temos apenas uma aparição deles, e nos jogos são muito mais utilizados. Eles de alguma forma são vampiros, precisando se alimentar de humanos, só que de forma diferente dos vampiros, eles comem a carne de seus alvos, e não precisa ser humano, qualquer coisa é o suficiente para eles. Os mais novos ainda possuem suas lembranças de quando são mortais, e até mesmo alguns dos sentimentos, e assim como os vampiros, quando tomados pela fome, se deixam levar totalmente pelos seus instintos. Reapers. Os vampiros de Blade têm uma característica muito interessante. Eles têm uma origem mágica, vinda de um deus do sangue, ao mesmo tempo que são um vírus completamente entendido pela ciência, chegando ao ponto de existir uma cura para tal. E os Reapers são uma espécie de vampiro, que nasce da experiência genética, ou pelo menos o seu primeiro, Nomak. Eles são mais fortes, rápidos e resistentes do que os vampiros normais, chegando a ter imunidade à prata e ao alho, e uma barreira de gordura e ossos para impedir o empalamento. Até mesmo o meio de se alimentar é melhorado, com uma língua que tem maior alcance e também paralisa o alvo. O problema é que eles são mentalmente instáveis, muitos chegando ao nível de serem animalescos, e a sua sede é descontrolada, causando uma grande infecção em pouco tempo, o que os para é uma fraqueza piorada à luz do sol e sua falta de vontade própria, ainda que Nomak seja mais controlado, ainda que bem maluco por natureza.